Fiquem em seus lugares, fiquem postos. Espero que todos vocês estejam com seus olhares espertos e seus ouvidos destrancados e destravados. Que hoje vai ser a nossa primeira mostra cultural. Então nós vamos abordar vários temas e o principal dele são vocês, tá? Então que vocês fiquem. A gente entende que a questão da concentração, ela é algo de escolha. Você escolhe prestar atenção em algo, você escolhe gastar algum tempo para assistir algo, né? Então você decidiu vir aqui, você tomou o seu banho, você se arrumou, passou o seu perfume e você está aqui. Então que nesse momento você esteja aqui de corpo, alma e espírito presente. Que realmente você possa tirar as suas armaduras, se desarmar para tudo que vai acontecer aqui hoje, que nada mais do que vai acontecer aqui hoje vai ser uma gigantesca manifestação do Espírito Santo de Deus. Nada mais do que isso. Amém? Então que vocês agora possam começar a se conectar com Deus, com Cristo, que vocês forem se acalmando, se tranquilizando, achando o seu assento, prestando atenção em tudo que vai acontecer. Amém? Que vocês tenham uma excelente mostra cultural. Uma salva de palmas para vocês. Levantarei meus olhos, pois teus olhos um dia olharam para mim. Eram como que da cor de fogo que me queima. Levantarei meus olhos, pois teus olhos um dia olharam para mim. Viram fogo que refina o ouro, que pureza. O mundo fica tão mais claro como a luz do sol, quando você olha pra dentro de mim. O seu olhar me tira o frio e é farol. Põe todo medo o seu fim. O mundo faz sentido, tudo é colorido. Com você tudo é melhor. Todo olhar é claro, valor inestimável. Em função de um amor
sendo verde ou azul da cor do mar, criado pela mesma majestade. Me ajude a sempre se importar com olhares, inclusive o cor de tempestade. Levantarei meus olhos, pois teus olhos um dia olharam pra mim. Eram como que da cor de fogo que me queima. Levantarei meus olhos, pois teus olhos um dia olharam pra ti. Viram fogo que refina o ouro, que pureza. Levantarei meus olhos, pois teus olhos um dia olharam pra mim. Eram como que da cor de fogo que me queima. Levantarei meus olhos, pois teus olhos um dia olharam pra ti. Viram fogo que refina o ouro, que pureza. 3, 4. Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas, fala de umas coisas. Esse seu olhar, quando encontra Deus, fala de outras coisas, fala de outras coisas. Esse seu olhar, quando encontra Deus, fala de umas coisas, fala de umas coisas. Esse seu olhar, quando encontra Deus, fala de outras coisas, fala de outras coisas. De dentro mirei o fora com ternura. O calor abraçou meus olhos e os fez suar água pura. Afeto em ondas, pessoas em areia. A marola refrescou, o sol assistiu. Nossos encarares tornarem-se olhares. Nossos pensares tornarem-se toques. Nossos dizeres tornarem-se preces. Nossos pesares tornarem-se milagres. A rotina não me convenceu. Diz que é sempre tudo a mesma coisa, mas eu não fechei meus olhos pro novo de todo dia. Mas eu não fechei meus olhos pro novo de todo
mesma coisa, mas eu não fechei meus olhos pro novo de todo dia. Mas eu não fechei meus olhos pro novo de todo dia. Vejo você me ver agora mesmo, tudo ao vivo em cores, inédito este instante, cada que há de vir. Inédito este instante, cada que há de vir. Abre os meus olhos pra me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em Ti. Abre os meus olhos pra me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em Ti. Cura-me pra aceitar Seu amor que me aceita como sou. Cura-me pra aceitar Seu amor por mim. Cura-me pra aceitar Seu amor que me aceita como sou. Cura-me pra aceitar Seu amor por mim. Seus pensamentos sobre mim valem mais que tudo que um dia ouvi, tudo que um dia pensei ser. Seus pensamentos sobre mim valem mais que tudo que um dia ouvi, tudo que um dia pensei ser. Se dizes Tu és, serei. Se dizes vá, irei. Se dizes faça, farei. Em Ti me encontro. Se dizes Tu és, serei. Se dizes vá, irei. Se dizes Tu és, serei. Em Ti me encontro, Pai. Em Ti me encontro, Pai. Em Ti me encontro.
nascidos da água e do Espírito, podemos ver o que há de mais profundo em ti, nascidos da água e do Espírito, podemos ver o que há de mais profundo em ti, o que olhos não virão, nem ouvidos ouvirão, nenhum coração imaginou. O que olhos não virão, nem ouvidos ouvirão, nenhum coração imaginou. Deus nos revelou com o seu Espírito. Deus nos revelou. Deus nos revelou por seu Espírito. Deus nos revelou. Vamos dizer juntos: o que olhos não virão, nem ouvidos ouvirão, nenhum coração imaginou. O que olhos não virão, nem ouvidos ouvirão, nenhum coração imaginou. Deus nos revelou por seu Espírito. Deus nos revelou. Deus nos revelou por seu Espírito. Deus nos revelou. Abre os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir. Queremos ser a voz daquele que clama. Abre os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir. Queremos ser a voz daquele que clama. Se você deseja isso, fique em pé, vamos cantar juntos. Abre os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir. Queremos ser a voz daquele que clama. Mais uma vez. Abre os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir. Queremos ser a voz daquele que clama. Abra. Queremos ser a voz. Queremos ser a voz daquele que clama.
ama. Boa noite, base. Tudo bem com vocês? Pode se assentar. Sejam muito bem-vindos. Que noite, hein? Quantos estão animados? Quantos estão pensativos? Querido, a gente está muito feliz por essa noite. É como o que nós chamamos de um projeto semente. Toda árvore ela nasce de uma semente. E a gente acredita muito que a arte e a cultura discipula sociedades, modela mentalidades, prepara um caminho para o futuro. E nós precisamos tomar um choque de realidade, porque existem dois caminhos. Ou você pensa, ou alguém pensa por você. Ou você produz cultura, ou você reproduz cultura. Ou você faz algo diferente e se destaca por ser diferente, ou simplesmente se contenta e se adapta ao ser normal. E nós estamos na primeira mostra cultural da base. Obrigado. Os 3 irmãos aí vibraram. Estamos na primeira mostra cultural da base. E a gente está muito feliz por isso. A mensagem, o tema dessa mostra é olhares. E a ideia que eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente, tentando de alguma maneira fechar tudo que ouvimos e temos ouvido desde o primeiro momento que você entrou ali, o culto começou. E a gente quer justamente gerar uma reflexão sobre nem todo aquele que tem a condição de olhar tem a capacidade de ver. Vou falar de novo. Nem todo aquele que tem a condição de olhar tem a capacidade de ver. Nem todo aquele que olha, vê. E o texto que nós temos como base para essa reflexão está em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas conhece, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do próprio homem que nele está? Assim, também ninguém conhece as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus que nele está. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui está falando que olhos não viram, ouvidos não viram, e o homem não consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso só se torna possível por meio do Espírito. E eu quero começar pensando com você justamente essa distinção entre olhar e ver. O olhar é a condição natural de todos nós aqui. Você pode ter passado por aquele primeiro momento, ter olhado, mas não ter visto. Você pode ter passado por pessoas, ter olhado, mas não ter visto. Está entendendo? O olhar é uma ação que pertence ao indivíduo. É um ato natural que tem a ver com você direcionar o seu olhar e ter ali uma ação que não necessariamente é seguida de reflexão
de pensamento, de interação. É simplesmente o ato de olhar, o ato natural de direcionar o seu olhar e detectar objetos do ambiente, pessoas, coisas de forma natural. O olhar é natural e o que você enxerga quando olha apenas é tão natural quanto o próprio olhar. Pessoas que só olham, só veem coisas, objetos, mas não conseguem processar, interpretar e descobrir o significado daquilo que estão olhando. Por isso que a arte é extremamente importante, porque não é algo que se olha, é algo que se vê. E o significado não está apenas enquanto você olha superficialmente, mas quando você para, observa, procura interpretar, compreender e interagir, você começa então o ato de ver. Olhar é uma ação que pertence ao indivíduo. Ver depende da sua interação com a realidade que você está olhando. Ver é um processo de percepção da realidade. Ver é algo mais profundo do que simplesmente olhar. Ver vai além de olhar. Quantas vezes você já passou por pessoas, por lugares em que você olhou, mas não viu? E a pessoa fala com você depois, você me olhou, mas você não me viu. Por quê? Porque o olhar, ele não é pessoal. O olhar, ele não interage, ele não decifra valor e significado, porque para isso você tem que ver. E o que eu estou querendo mostrar para você é que tudo que nós precisamos saber sobre olhares e a capacidade não só de olhar, mas de ver, está nas Escrituras. Você vai perceber que em Gênesis capítulo 1 e capítulo do versículo 4 até o 31, 7 vezes Deus viu. Deus viu ou Deus olhou? Deus viu. Quando ele vê, ele consegue dizer que é bom. Ele não só olhou, ele vê. Quando ele vê, ele encontra o valor e o significado no que ele está olhando. E nós vimos aqui a primeira intervenção de pessoas que estavam totalmente desconectadas no modo automático, olhando, mas não vendo. Nós vimos aqui depois jovens que estão vivendo uma vida do modo normal, convencional, mas não estão vendo, não estão percebendo. Então Deus nos ensina não só a olhar superficialmente, mas ver. Ele viu que era bom. Deus viu o que ele fez e viu que era bom. Então, quando você vê, você entende o valor e o significado do que você está olhando. Eu conheço pessoas que não têm a capacidade de olhar, porém, têm uma capacidade muito melhor do que a gente de ver. Tem uma pessoa aqui que não tem a capacidade, ele é limitado na sua capacidade de olhar naturalmente, o Anderson Souza. Mas é um homem extremamente sensível na capacidade de perceber o ambiente, de ver. Porque ver não depende da sua capacidade de olhar. Você pode ter uma boa capacidade de olhar e não ter nenhuma percepção para ver, perceber. Estamos juntos? Você pode olhar a Bíblia e não ver. Você pode olhar pessoas e não ver. O que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, Deus tem preparado para nós. Deus quer abrir os nossos olhos hoje para que vejamos. 7 vezes Jesus, 7 vezes a narrativa de Gênesis fala que viu que era bom. A última vez ele viu que tudo que ele fez era muito bom. E o número 7, ele vai falar de uma perfeição. Ele viu que era bom, tudo o que ele fez era perfeito, era completo. Será que a gente tem
percepção para olhar à nossa volta e ver beleza, ver valor, ver significado. Isaías 6 fala que anjos estão declarando: santo, santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua. Você olha para a terra hoje e você vê glória de Deus? Ou você só olha a partir das convenções estabelecidas pelos sistemas midiáticos para que você apenas entenda aquilo que as pessoas estão vendo por você? Mas o que você vê? Eu preciso de uma tomada aqui para o meu computador, vai apagar, velho. Isso faz sentido, gente? Sim ou não? Romanos capítulo 1 vai dizer que os atributos de Deus, o seu caráter, o seu poder, aquilo que fala a respeito de quem Ele é, se vê claramente por meio das coisas que foram criadas. Aspectos do caráter de Deus: bondade, generosidade, justiça, beleza, retidão, tudo que faz parte daquilo que torna Deus glorioso e santo e distinto, está presente em tudo que Ele criou, porque Ele olhou e viu. Então está. Repita comigo: a beleza não está no olho de quem vê, mas na realidade que Deus criou. Você vendo ou não, o que Deus criou continua sendo o que Ele foi criado para ser. Estão entendendo? Não é o meu olhar que condiciona se há beleza ou não naquilo, mas é o fato de Deus ter criado para ser bom e belo. Por que que isso mudou com o tempo? Porque a gente foi se perdendo de 3 valores fundamentais para ver na vida, e a arte nos ensina. Aqui atrás. Repita comigo: bom, belo e o verdadeiro. O bom não se limita à sua virtuosidade de fazer bem, mas o bom significa na condição de um homem que é virtuoso ao ponto de ser bom. Tem gente que tem virtuosidade, ou seja, habilidade de fazer bem, mas não é bom. Estão entendendo? Então a gente, por causa da sociedade performática, a gente acha que é suficiente fazer tudo bem, assim como Caim fazia tudo bem, mas ele não era bom. Então, quando nós falamos de perceber, não apenas olhar para aquilo que é bem feito, mas olhar para o valor que está por trás daquilo que é bem feito. Se há virtude e não virtuosidade, nós somos viciados em virtuosidade. Nós vimos aqui um dos personagens que era viciado em trabalho, um workaholic, um cara que precisa de excelência, ter o melhor em tudo, ser o melhor em tudo. Isso é errado? Não, mas isso é tudo? Também não. A essência do ser bom é que vai dar sentido ao fazer bem. E quando nós falamos aqui dessa bondade, de você olhar e ver bondade, olhar e ver bondade. Repita comigo: olhar e ver. Não só olhar. Quem olha só não vê nada. Mas eu preciso aprender a olhar e ver. O que você vê? O que você vê? Nós vimos um exemplo aqui de um jovem que foi comparado com Nicodemos. O que Jesus disse para ele? Se você não nascer de novo, você não consegue ver. Ele estava tentando entender, mas ele não conseguia ver. Por quê? Porque não é uma questão de esforço, não é uma questão de virtuosidade, é uma questão de novo nascimento. É uma questão de nascer de novo. É uma questão de iluminação dos olhos que estão dentro do coração. Bondade, a palavra hebraica é a palavra chesed, chesed. E
Essa palavra, ela fala primeiro de graça. Quando você olha para um artefato cultural, para uma arte, primeiro critério para você perceber ali se ela é sacra, independente de ser gospel, é se ela comunica graça, bondade, não no sentido apenas de virtuosidade, mas de virtude. Estão entendendo? Graça. Se ela revela graça de Deus, se ela revela o amor gracioso de Deus que estabelece uma relação conosco, se ela comunica fraternidade, amor gracioso entre os irmãos, se ela desperta consciência para a justiça pessoal, de amor e graça e misericórdia para aqueles que precisam, dos necessitados. Olha como a arte, ela tem o poder de te impactar, de te fazer pensar, será que eu estou vendo isso? Estão entendendo? A arte tem a capacidade de chamar você para olhar e ver aquilo que você não estava conseguindo ver antes. E isso só é possível se houver graça e o Espírito Santo de Deus acender uma luz para que eu consiga enxergar uma realidade que antes eu não enxergava. Repita comigo: bom, belo. O que é o belo? Eu vou explicar para você. O bom é uma evidência de graça. Alguém pode perguntar, eu posso consumir qualquer tipo de arte? A teologia nos dá uma área de segurança. O que é a queda em Gênesis? Quando o homem quebra o limite. Deus estabeleceu um limite. Você pode até aqui, se você passar da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso se chama queda, a relação é quebrada e você vai experimentar a morte. Estamos juntos? Ele estabeleceu um limite para preservar a vida, para estarmos dentro dessa relação, que é o nosso habitat, querido. Quando o homem passa do limite, ele experimenta a morte. Então existe um limite para você consumir arte. Infelizmente, para nós hoje, a arte virou entretenimento. A arte tem o seu papel na vida cotidiana, no entreter. Pode até entreter, mas isso não define arte, querido. Porque a arte revela graça, beleza. Sabe qual foi a primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia? Um cara chamado Bezalel, e ele foi um artista. Um homem que não esteve no Monte Sinai com Moisés, mas sem subir no Monte Sinai conseguiu fazer os artefatos artísticos exatamente como Moisés viu lá em cima, sem ter estado lá em cima. Uau! Por quê? Porque ele viu. Viu como? Viu a realidade espiritual. Tanto para quem estava lá em cima, para quem estava aqui embaixo, o Espírito é o mesmo, a realidade era a mesma, e o Espírito que faz ver é o mesmo. O que você precisa? Do Espírito Santo que te faça ver, porque nós estamos olhando, e a vida está passando e nós não estamos vendo. Você canta olhando a letra, mas não vê o Deus da letra. Você ouve mensagens olhando para o esboço, mas não vendo a pessoa da palavra do qual se refere o esboço. Nós olhamos, mas não vemos. E só somos impactados quando vemos e não quando olhamos. Paulo não olhou, ele viu uma luz tão forte que o cegou no seu olhar natural, mas abriu o seu espírito para ver a realidade espiritual. Tem alguém aí? A beleza é uma evidência da santidade. A palavra no hebraico é a palavra kadosh. Então o belo é uma evidência de graça, do hesed de Deus. O bom é o hesed, é a graça. O belo é a santidade, que significa distinto, elevado. A arte que você consome, ela é distinta, ela eleva a sua alma, ela te faz transcender. Ou ela te vulgariza, te diminui.
Você sabe o que significa a palavra proibidão? Quem sabe? Velho, se o mundo que é podre chama de proibidão, não foi o pastor Silas Malafaia que criou esse nome. Foi o selo que produz funk que criou esse nome, velho. E se para eles que produzem, eles chamam de proibidão, alguém vai dizer, pode ouvir proibidão? Eu falo assim, velho. Sabe o que falta para a gente? Visão. Bom senso. A questão não é, pastor, pode ou não pode? A questão, filho, o que você vê? Você está vendo beleza? Salmo 96 fala, adorai-o na beleza da sua santidade. Deus é tão belo, uma beleza gloriosamente indescritível, que eternamente, para não ter como expressar, eles simplesmente dizem santo, 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 eternamente, sem começo e sem fim. Meu Deus. Por quê? Porque é tão belo, indescritivelmente belo, que falta palavras para expressar a beleza. Então, santidade é uma maneira de mostrar que ele é tão glorioso e a sua glória faz ele distinto, elevado, diferente, maior do que toda e qualquer outra coisa criada. A arte tem que fazer transcender. A arte faz você transcender de tanta beleza. Está entendendo, querido? Roger Scruton, que é um filósofo inglês já falecido, ele tem um livro chamado Beleza, e ele fala que a pós-modernidade faz com que a arte seja vingativa. Eu não acredito no amor, então eu preciso fazer arte que mostre ira, ódio, rancor, ressentimento, amargura, incredulidade. Não há beleza, há só evidência de queda. Eu não posso dizer que não é arte, mas eu posso avaliar e ver aí, não há uma demonstração de beleza, mas há um testemunho da feiura. Que feiura? A feiura que está dentro de todos nós, a feiura que nos impede de ver claramente a realidade, que é bela. Tem alguém aí? Repita comigo, bom, gracioso, belo, santo, verdadeiro, aquilo que é iluminação. Eu só consigo ver verdade, que significa realidade, se Deus iluminar os meus olhos espirituais para que eu veja. Você já ouviu aquele texto? Não vos conformeis com este século. Quem já ouviu isso já? A palavra ali é era. Não se conforme com essa era. Não se conforme com esse tempo. Mas transformai-vos pela renovação do entendimento. A palavra ali é percepção da realidade. Renove a sua capacidade de ver. Porque você não vai conseguir perceber a diferença se você só olhar. Quando eu transcendo e eu começo a renovar a minha maneira de perceber, eu vejo. Quando eu vejo, eu entendo quem eu sou, eu entendo a realidade como ela é, e aí eu não me encaixo mais nela. Não adianta falar contra algo se alguém não consegue ver, velho. A Bíblia diz, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprove-a como? Andando como filhos da luz. Pare de falar e brilhe. Por quê? Porque a beleza tem luz. A verdade não tem voz, mas tem luz. Estamos juntos? Quando alguém acende a luz, tem um som, diz, oh. Sim ou não? Não. A verdade não tem voz, a verdade tem a capacidade de iluminar aquilo que não conseguia ver antes. Não tente fazer as pessoas verem apenas com você falando.
Ande como um filho da luz em toda a verdade. Por isso que ele vai mudar a sua percepção. Eu vou ter a capacidade de ver, e aí eu vou começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o bom, o belo e o verdadeiro. E a arte é fundamental para isso. Por isso que nós precisamos fazer música, nós precisamos fazer arte. Para quê? Para que toda essa virtude, toda a graça de Deus, toda a santidade transcendente de Deus, toda a luz e iluminação de Deus seja como um grande despertar para uma geração. Estamos juntos? Quando que a gente se perdeu? Quando os nossos olhos se abriram e a gente começou só a olhar. A queda fala que os olhos dos homens se abriram, ou seja, ele perdeu visão espiritual e só conseguiu olhar. Quando os olhos se abrem, ele não tem mais luz para ver a realidade. E o coração dele fica obscurecido. Então ele imagina como a realidade seja, mas ele não tem luz para ver como a realidade é. O que as pessoas chamam de realidade, na verdade, é o que elas imaginam ser a realidade a partir das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas vontades. Porque um homem sem luz não consegue ver. Um homem sem luz, ele tem que tocar, ele tem que sentir. Por isso que o seu amiguinho, o seu coleguinha vai dizer assim: ah, para mim só é real o que eu toco. É claro, você não tem luz para ver. Ah, só é real o que eu sinto. É claro, você precisa ver com os sentidos, porque você não tem luz no seu espírito para ver a realidade que Deus olhou e viu que era bom. Você só consegue ver se Deus te fazer ver de novo. Senão a gente pode fazer 1 milhão de mostras e você nunca vai conseguir ver nada. Aquelas fotos foi uma maneira da gente chamar a tua atenção para o olhar das pessoas. Olhares são olhares de todos nós. E muitas vezes nós olhamos no olho das pessoas, mas não vemos a alma delas. Por isso, pessoas se tornaram objetos. E nós usamos pessoas e amamos coisas. Porque Romanos 1 fala que trocaram a glória de Deus. Mudaram a verdade em mentira. Ao invés de adorarem a Deus, começaram a adorar e servir coisas criadas, ao invés do Criador de todas as coisas. Querido, isso que nós estamos fazendo aqui é um grande exercício. E quando o homem perde a capacidade de ver, vai acontecer algo que você vai com certeza ouvir isso na universidade, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar de Jean-Paul Sartre. E ele é o pai do existencialismo. E o existencialismo é a base de toda a lógica pós-moderna. Quando nós falamos que Deus viu que era bom, é porque Deus é bom. E Deus criou algo a partir do seu caráter bom, para que tudo aquilo que é bom faça bem a todos que Ele ama. Então não tem como você não ver graça, não tem como você não ver elevação, transcendência, não tem como você não ver verdade em tudo que Deus criou. Só que aquilo que Deus criou bom, quando o homem se perde da bondade de Deus, ele já não consegue entender como administrar de forma bondosa aquilo que Deus bom criou para ser bom para ele. Então o problema não é com o sexo. O problema é que o homem não é bom o suficiente para saber quanto o sexo é bom dentro do momento bom, para que você viva toda a bondade do Deus que é bom, que criou isso para o seu bem. E aí o que eu faço? Eu vivo a cultura do que é normal. Estou entendendo? Mas eu não estou vendo o valor disso, porque eu só quero a utilidade disso. Então a arte vai te ensinar. A arte é para você ver o valor e não usar porque é útil. A arte mostra valor e significado e não utilidade.
Por isso que muita gente fala, para que serve arte? É perda de tempo. É claro, você é materialista, existencialista, que usa pessoas. Você não quer desfrutar do valor e o significado daquela pessoa. Você quer usá-la. A arte vai nos ensinar que o belo não se usa, se contempla, se desfruta. Por isso que eles ficam eternamente dizendo: santo, 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 santo. Que hora que vai acabar esse culto? Eu tenho que fazer alguma coisa depois. Você não viu nada. Sabe quando você sabe que você viu algo? Quando você se descola do Cronos e entra no Kairos, e quando você vê o relógio, passaram 2 horas e você estava parado no mesmo lugar na presença de Deus. Se você ainda não teve essa experiência, você ainda não sabe o que é orar. Você pode ter tido momentos de petição em que você pede o que você precisa, mas nunca teve a percepção clara de que Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não tinha visto. Religião se olha, Deus se vê. O que você está vendo? O que você vê quando você fecha os olhos? Tem alguém aí? Algo importante. Quando nós vamos pensar a partir da perspectiva do Deus que vê, Deus viu que era bom. Pensa comigo. O valor e o significado está presente em tudo que Deus criou. Estamos juntos? Então, Deus criou tudo para ser bom. Deus é bom e criou tudo para o nosso bem. Então, o valor de bondade, de beleza, de verdade, está em tudo que Deus criou. Estamos juntos? Paul Sartre vai dizer que não. Vai dizer que a minha vivência, o meu sentimento, como eu estou de humor hoje, como eu me vejo, é o que vai me fazer atribuir se existe valor ou não naquilo que eu estou olhando. Ou seja, quem define valor, quem define significado, quem define se aquilo é bom ou não é a pessoa, é o indivíduo. Não existe valor na coisa criada. É eu que vou definir se aquela coisa criada tem valor. Estão entendendo? Por quê? Porque eu não preciso mais de um Deus que vê. Porque se Deus vê uma realidade que Ele criou, isso me condena. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ver isso que Ele viu. Então eu preciso definir que tudo, quem dá significado sou eu. Quem vai dizer se é bom ou não sou eu. Quem vai dizer se vale ou não sou eu. Por quê? Porque eu não consigo ver o que Deus está vendo. Eu não consigo acessar a realidade de Deus. Então eu vou criar uma que vai caber em mim. E aí, cara, surge o existencialismo, que vai pegar toda a grandeza do que Deus criou e transformar isso na medida do ser humano, da sua experiência. Estão entendendo isso? E as pessoas vão dizer, não importa quando Deus olhou para o homem, olhou para a mulher, olhou para o casamento e viu que isso era bom, que existe um valor, que existe um significado, que é para o bem do homem e que vai revelar toda a bondade de Deus. Não importa, o que importa é a minha experiência, é o que eu quero, é o meu sentimento, é a minha emoção, é o meu momento. E eu que vou dizer se isso vale ou não, e não vale, então eu vou pegar todo mundo. Isso é existencialismo. E o que é assustador é que existe cristão existencialista. Não importa o que a Bíblia fala, não importa o que Deus está vendo. O que importa é o que eu estou sentindo, é o que eu quero. E isso é normal. Repita comigo, a beleza não está no olho de quem vê, mas está na realidade, independente de quem vê. Porque Deus viu. Se Deus viu, é. Os olhos se abriram, não consigo mais ver como Deus. E aí eu crio um padrão que caiba
na minha realidade, que não é real. E aí o que nós vamos precisar? Presta atenção. Presta atenção. Isso aqui é um pouquinho complicado, mas eu vou tentar explicar para você. A realidade é espiritual. Repita comigo, a realidade é espiritual. Isaías fala que ele criou os céus e formou a terra. Repita comigo, criou os céus, formou a terra. Primeiro ele cria os céus e forma a terra a partir dos céus que ele criou. Então a realidade, ela é espiritual. Só que, dentro da realidade espiritual, tudo é objetivo e concreto. Deus é Deus, frio é frio, quente é quente. Estão entendendo? Quando você olha para a realidade espiritual, você vai ver que ela é extremamente objetiva. Sim é sim, não é não, luz é luz, treva é treva, frio é frio, quente é quente. Na realidade espiritual, tudo é extremamente objetivo e concreto. Deus é real, sentado num trono real, com um filho real, que veio como homem de verdade, andou entre nós de verdade, fez discípulos de verdade, morreu numa cruz de verdade, derramou sangue de verdade, venceu a morte de verdade, subiu aos céus de verdade e está agora intercedendo por nós de verdade e vai voltar para reinar sobre a terra com uma igreja de verdade. Não é subjetivo, relativo, é tudo objetivo, cara. E o existencialismo vai dizer assim, não, é relativo, cada um vê o que quer. Cada um interpreta de acordo com o seu sentimento, velho. Papo de maconheiro, cara. É tudo sentimento, é tudo subjetivo, é tudo relativo. Por quê? Porque a realidade é objetiva e concreta. Se você não tem clareza do que é objetivo e concreto, é porque você ainda não viu. A realidade não se sente, ela se vê. Tem alguém aí? O homem espiritual, ele é objetivo. O homem existencialista, psicológico, ele é subjetivo. Por isso que Paulo fala que o homem natural, que a palavra ali é o homem psíquico, para esse homem natural, esse homem psíquico, ele não aceita as coisas que são espirituais. Por quê? Porque ele não consegue ver objetivamente, claramente. É mais ou menos, não, cada um cada um tem uma verdade, cada um tem uma maneira de ver, cada um tem uma maneira de interpretar, tudo é relativo, tudo é subjetivo, nada é concreto, velho, nada é objetivo de verdade, percebe? Você está afundando numa areia movediça de subjetividade, porque não tem nada concreto para você se agarrar, velho. Apenas aqueles que constroem sobre a rocha, objetivamente concreta, vão permanecer nos dias difíceis em que o amor de quase todos vai esfriar. É isso que a peça tentou dizer aqui hoje. Você está relativizando tudo. Você está afundando, velho. Não tem nada objetivo e concreto que você se agarre. Começa a perder sentido viver. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma causa concreta pela qual eu queira morrer amanhã, velho. Para que viver se eu não tenho pelo que morrer? Porque se um dia eu vou morrer, que seja de tanto viver. Viver o quê? A causa que me dá sentido, objetiva e concreta. Não essa coisa abstrata. Vou ver, vou pagar para ver se vai dar. Vou arriscar aqui, vou arriscar ali. Vou pôr 10 num tráfego aqui, vou pôr 15. Você vai ali tateando a realidade. Como alguém que não vê. Porque quem vê não tateia. Simplesmente anda. Tem alguém aí? Por isso que o homem natural não aceita as coisas espirituais. Pare de tentar convencer quem não tem luz que veja. Porque se ele não tem luz, ele nunca vai ver.
que você tem que fazer? Seja luz. Isso que Jesus falou. Pare de ficar fazendo postagem, falando mal de todo mundo. Ele não vai ver, velho. Estava conversando com um amigo esses dias, que estava conversando com outro amigo, que falou assim, cara, para mim a Bíblia é só um livro. Para você tem muito valor, mas para mim não significa nada. E ele falou assim, pô, é verdade, né? É verdade, cara. Ele não tem luz para ver a realidade. E eu vou brigar com ele por uma coisa que ele não está vendo, mas ele não está vendo. Meu Deus do céu. O que você tem que fazer? Seja a luz. Ande como filhos da luz. Porque luz não tem voz, mas quando ela se manifesta, ela revela tudo que está no escuro. Você não precisa falar. Só acende. Só brilhe, porque tudo que estava escuro, quando você chegar, vai acender ao ponto de fazer doer o olho de quem viveu a vida toda no escuro, porque luz choca. Estão entendendo? A luz, quando vista pela primeira vez, depois de um grande tempo no escuro, ela te cega por alguns segundos, para que você consiga perceber uma realidade que você não conseguia perceber antes. Não é pelo quanto você convence na ideia, mas é o quanto você ilumina com a realidade. E a arte tem o poder de nos ajudar a entender esses princípios. Estamos juntos? O homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Por isso que o que a gente começou e termina dizendo, o que olhos ainda não viram, o que ouvidos ainda não viram, e coisas que o nosso coração não consegue dimensionar, Deus já preparou para aqueles que o amam. Por meio de quem? Por meio do Espírito que ilumina os olhos do nosso coração, para que voltemos a ver a realidade espiritual como ela é. Uau, cara! Estamos juntos? Talvez você hoje se sinta como aqueles dois jovens que estavam na estrada de Emaús. Lembra da estrada de Emaús? Eles andaram com Jesus, ouviram falar de Jesus, mas de repente as coisas não estavam acontecendo como eles esperavam, se decepcionaram, ficaram chateados e estavam numa estrada caminhando, reclamando da vida e procurando por um novo objetivo, procurando por uma nova oportunidade em outro lugar. Estavam abandonando a fé, porque a fé já não estava mais fazendo sentido, porque eles achavam que a fé ia fazer algo que respondesse à demanda política, religiosa, social da sua época. Era como se eles estivessem pegando o cristianismo e tentando encaixar o cristianismo nas ideologias, nas políticas, nos pensamentos. E quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que Cristo não se encaixa nessas coisas e parece que a fé começa a perder sentido e você já não consegue mais ver valor. Estão entendendo? E aí eles estavam indo procurar outro rolê, velho. Assim como muitos jovens saem hoje falando mal da igreja, falando mal da religião. Cara, não vejo valor nisso. Não vejo valor na fé, não vejo valor. Por quê? Porque Cristo não se encaixou nas ideologias, nas demandas sociais, políticas, ideológicas da minha vida cotidiana. E eles estavam assim, Jesus, a gente achava que ele ia vir, ia vencer a política, ia tirar o império, ia ser libertário, ia trazer honra de novo para o povo, ia fazer as coisas acontecerem, e pô, o cara morreu, velho. Quem que estava andando com eles do lado? Quem que estava andando com eles do lado? Eles olharam? Sim. Mas viram? Não. Sabe quem que está aí do teu lado? Jesus. No meio das suas murmurações, no meio das suas reclamações, no meio desses seus pensamentos de desistir, de falta de sentido. Eles sabiam que tinha alguém ali, mas não conseguiram ver claramente quem era. Às vezes parece que você tem uma sensação de que tem alguma coisa, mas você não consegue ver o que é. Eu vou orar nessa noite para que seus olhos se abram, para que você tenha um encontro com Jesus.
Último dos domingos que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, uma mãe veio com um filho. E ela falou assim: meu filho teve uma experiência com Jesus hoje e ele se reconciliou. Pastor, você pode orar com ele? E conforme eu comecei a orar por ele, eu falei assim: Deus, obrigado porque o Senhor encontrou ele hoje, o Senhor falou com ele. E depois que eu terminei de falar, eu falei assim: olha, eu não te falei nada, mas eu quero te dizer uma coisa. Não foi você que eu ouvi nessa noite, porque sentou uma pessoa do meu lado e ele falou direto comigo. Era Jesus, velho. Ele não estava olhando um pregador. Ele viu a pessoa da palavra que o pregador estava pregando. A gente precisa parar de olhar pessoas e ver Jesus, velho. Porque o valor das pessoas é Jesus. Isso faz sentido? E eu queria orar por você, para que, independente do momento que você está vivendo, que essa exposição aqui, ela possa ter provocado você pensar: eu preciso começar a ver. Eu olho, mas será que eu vejo? E se não estou vendo, é porque talvez eu não entenda que eu só consigo ver como Deus vê se o próprio Espírito de Deus me fizer ver. Não está sobre nós o espírito do mundo, que revela como o mundo olha para as coisas, mas está em nós o Espírito de Deus que revela as profundezas de como Deus vê a realidade. Deus criou a realidade. O valor de Deus está na realidade. Então nós precisamos ver. Isso faz sentido para você? Sim ou não? Quando você sair daqui, faça o caminho de volta, porque talvez você consiga perceber algo que você não tinha percebido. Olhe com um pouquinho mais de calma para as pessoas. Às vezes nós cumprimentamos as pessoas, mas não conseguimos dar tempo ao nosso olhar para ver. Você vai perceber que as pessoas, quando você começar a fazer isso, elas vão começar a ficar sem graça e vão baixar o olhar. Por quê? Porque quando você olha nos olhos e a pessoa sabe que você está vendo, é como se ela se estivesse se sentindo nua. Para! Que você está olhando assim. É porque ele sabe que eu estou vendo. Que ele não está bem. Que ele está triste. Que ele precisa de uma palavra, de um abraço, de um tempo. Querido, que Deus nos ajude. Queria convidar você a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração antes de chamar o Thomas para fazer fechamento aqui. Não tenha medo, me deixa ver, Senhor. Me faz nascer do alto, nascer do Espírito, não mais ser guiado pelo olhar natural, mas ser guiado por fé, que é a capacidade de ver a realidade de Deus, de conseguir ver o que ninguém está percebendo, estar sempre um passo à frente, estar sempre apontando um caminho, ao invés de ficar discutindo com as pessoas, simplesmente brilhando, resplandecendo, como luz no mundo, como astros de luz, no meio de uma geração corrompida e perversa, como diz Filipenses. Começa um despertar aqui nesse lugar, um despertar, Senhor, um despertar. Assim como o Senhor fez com Moisés, que não estava conseguindo ver, o Senhor acendeu a luz de uma sarça, de um fogo que acendeu e começou a fazer ele queimar por dentro. Assim como o Senhor fez com Paulo, acendeu uma luz tão forte que o cegou por um momento, até que começou a fazer ele queimar por dentro e ver a realidade como ele nunca viu antes. Nós não queremos ficar reféns de ilusões, de miragens. Não queremos ser enganados pelo nosso coração. Queremos que o Senhor acenda a luz. Haja luz, haja luz, haja luz dentro de nós.
olhos do meu coração, quero te ver. Diga isso com toda a sua força. Quero te ver, Senhor. Aleluia, aleluia. Abra os olhos do meu coração. Mais alto. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ele é lindo, ele é belo. Veja. Santo, santo, Veja. santo. Feche os seus olhos e veja. Santo, Veja. santo, santo. Santo é o Quero Senhor, te ver. elevado acima das alturas. Santo, santo, santo. Queremos te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Aleluia. Quero te ver. Aleluia. Quero te tocar. Quero te abraçar. Ele é real. Quero te ver. Ele é real. Quero te ver. Manifesta-se aqui, Quero Jesus. te ver. Objetivamente concreto. Quero te tocar. Quero te abraçar. Único Deus. Quero te Único ver. Deus, real e verdadeiro. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Só as vozes bem alto. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo.
Ore por alguém aí perto de você. Fala, a Deus, abre os meus olhos. Abre os olhos do meu coração, não só para te ver, mas para te ver nele. Para ver Jesus no outro. Ore por ele. Fala, Deus, eu quero... Outra vez eu quero perder o sono, outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu abençoo, Pai. Abençoo para que todos aqui experimentem o que o salmista disse. Depois que você vê, um dia é como 1000 anos. E melhor é estar um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você só precisa ver uma vez para nunca mais ser o mesmo. Assim foi com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Paulo, eu e você. Uma vez. Nos marque para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós estamos transcendendo aos olhares, para que o Teu Espírito Santo nos ensine a ver, discernir, perceber, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, querido? Isso faz sentido para você?